Lá onde Deus mora é antemporal, não tem tempo, porque não tem atmosfera, porque não tem planetas para gerar tempo. E lá onde Deus mora, em Zafon, o nome da cidade, do lugar, é Zafon, tem água da vida, fruto da vida, e não tem rotação. Então Deus não fica velho, porque não tem rotação para ficar velho, e tem o fruto da árvore da vida, e tem também a água da vida, tá bom? Então Deus pode estar sossegadamente, porque nunca vai ficar velho, porque não tem tempo. E também, se caso Deus fosse ficar velho, ele comia a árvore da vida, que é a videira, tá bom? E aí ele ficaria novo. Caso Deus ficasse velho, ele beberia da água da vida e ele voltaria a ficar novo novamente. Qual é a idade de Deus? A idade normal, 100 anos. Qual é a idade normal de Jesus? 33 anos, tá bom? Eita, muita coisa boa, né, pessoal? E aí você vai falar, mas como que se prova a idade de Deus? Na Bíblia. Mas como que se prova a idade de Jesus? Na Bíblia, tá bom? Na Bíblia. No meu livro eu explico, tá? Você já leu aquela palavra lá, Isaías, que diz de eternidade a eternidade, Deus é o Senhor? Entendeu? De eternidade. Então, o tempo de Deus é contado por eternidade, tá bom? Já o tempo de Jesus não é contado por eternidade, porque Jesus não está na eternidade. Jesus está na Nova Jerusalém, que é uma cidade metafísica. E dentro dessa Nova Jerusalém tem a rotação do planeta de Jesus. O que é que Jesus falou? A luz do Cordeiro iluminará a cidade. Então, dentro da Nova Jerusalém tem uma luz criada por Jesus. E essa luz vai gerar o tempo. Já viu aquela palavra que diz que Jesus tem um cabelo branco? Por que que Jesus tem um cabelo branco? Hã? Fala para mim, por que que Jesus tem cabelo branco? Por que que quando Jesus estava aqui na terra, ele não tinha cabelo branco? Porque quando Jesus estava aqui na terra, ele tinha 33 anos. Então 33 anos não tem cabelo branco, entendeu? Mas quando Jesus foi para Nova Jerusalém, aí agora já tem 2000 anos, aproximadamente, que Jesus está dentro da Nova Jerusalém. E ele, na Nova Jerusalém, não está comendo do fruto da árvore da vida. Pastor, como é que se prova isso? Mateus capítulo 25, 26, 27, vai falar que o próprio Jesus falou, eu não comerei mais do fruto da vide, até que coma convosco no reino dos céus. Entendeu? Então Jesus saiu da terra e não comeu mais do fruto da árvore da vida. E é por isso que em Apocalipse capítulo 1, Jesus tem um cabelo branco, porque já tem 2000 anos que Jesus está sem participar do fruto da árvore da vida. Se ele estivesse com Deus, ele não ficaria velho. Mas como Jesus está na Nova Jerusalém, e a Nova Jerusalém é uma cidade de humanos metafísicos transformados, então ele está ficando velho. Aí você vai falar, e como que eu vou estudar sobre Jesus ficando velho? É só você entrar lá no YouTube e colocar Matusalém Especialista Nova Jerusalém. E aí você vai ver, né, esse vídeo eu falando sobre a Nova Jerusalém. O que é a Nova Jerusalém? Tá entendendo? Que não é a cidade de Deus. A Nova Jerusalém é a cidade de Jesus. Por que que não é a cidade de Deus? Hã? Porque Deus é um Deus espiritual e não pode morar com os humanos. Então na Nova Jerusalém Deus não pode morar. Aí você vai falar, pastor Matusalém, eu vou confirmar na Bíblia que Deus vai morar na Nova Jerusalém. Sim, a Bíblia fala. Mas Deus vai morar na Nova Jerusalém dentro do corpo de Jesus. Entendeu? E é bíblico isto? É. O que é que a Bíblia fala em Colossenses, Tessalonicenses? Que toda a plenitude da glória de Deus habitará dentro do corpo do Filho. Pessoal, então, esses detalhes são bíblicos. Só que você tem que entender que se a Bíblia fosse explicar tudo, nem todos os livros do mundo caberia. Então, meu amigo, tem algumas coisas que não estão na Bíblia. Não adianta procurar na Bíblia. Aí você vai falar, tudo que existe fora da Bíblia é heresia. Não. O próprio Jesus não ficava pregando Bíblia. Jesus tinha a Torá, Jesus tinha o Pentateuco, que é a Bíblia em hebraico, todo mundo sabe isso, mas Jesus não ficava pregando Bíblia. Jesus pregava parábolas, tá bom? Outro detalhe, os discípulos de Jesus pregavam detalhes dos livros apócrifos. Por exemplo, lá em Judas, Judas é o irmão de Jesus. Abra no livro de Judas,
que você vai ver Judas, irmão de Jesus, falando sobre Enoque. Porque Judas, que era o apóstolo, pregava sobre Enoque. Agora, hoje, quando você fala do livro de Enoque, todo mundo fala, é heresia. Meu irmão, não é heresia, é história. Tá bom? Então você tem que ver o que é heresia e o que é história. O que é uma heresia? É aquilo que vai contra a Bíblia. Tá bom? Mas tudo aquilo que não é contra a Bíblia deve ser analisado à luz da Bíblia Sagrada, dentro do conceito exegésico. Tá bom? Tem que ter a exegese bíblica. O que é exegese? É você comparar o versículo anterior com o versículo presente e o versículo posterior. E aí você vai narrar, vai entrelaçar os detalhes, o assunto, e aí você vai chegar a uma conclusão na finalização do detalhe. Tá bom? É mais ou menos isso. Mas a Bíblia realmente é complexa, porque tem detalhes que estão em Apocalipse e a outra parte lá em Gênesis. Tá bom? Então isso é muito complexo. Vamos lá. É só você estudar os livros mais antigos do mundo e descobrir esses detalhes. Que a nossa Bíblia, por João Ferreira de Almeida, não falam esses detalhes. As Bíblias de estudos também não falam. Tá bom? Se você comprar dicionários, também não falam. Se você estudar no YouTube, também não falam. E o que é que você vai fazer? Comprar livros antigos, profundos. Tá bom? Que é este livro aqui, Livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento, é um dos meus livros. E o livro de Gênesis, a revelação completa. Cada livro desse com mais de 700 páginas. Tá bom? Cada livro desse com mais de 700 páginas. Esse, por exemplo, tem 720. O outro livro tem 715 páginas. Então compre para você adquirir esse conhecimento que eu estou falando. Porque tem muita gente que fala, é heresia, é heresia. Não é heresia. Tem pessoas que colocam lá na descrição, ah, você é louco. Não é louco não. Sabe o que é isso? É leitura, é conhecimento. Ah, mas aqui no Brasil não fala isso. Não custa nada você comprar livros em hebraico, aramaico, grego, sumeriano, livros que traz a história e a cultura, livro que traz as tradições, o livro que traz a ideia midrashiana, entendeu? Para você pegar essas pérolas, porque senão você vai continuar falando, é heresia, é heresia, é heresia. E a própria palavra de Deus diz o seguinte, no final dos tempos, a ciência se multiplicará. Então a palavra está sendo multiplicada, muitas pessoas estão sendo desenvolvidas, tá bom? Em questão do conhecimento intelectual. E você que é ministro, é ministra, você que é pastor, você que é pastora, não pode ficar atrás. Você tem que andar de conformidade com o que Deus está revelando para a sua humanidade. O que a palavra de Deus diz? Não cele a palavra desse livro. Então a Bíblia não está selada, está aberta para todo mundo. O conhecimento é para todo mundo. Só que lá em Provérbios diz assim, o conhecimento é comprado, não é gratuito não. Então você quer conhecimento? Compre. Compre faculdade, compre livros. Agora não adianta comprar aqueles livros que falam a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Você tem que comprar livros diferenciados. É por isso que eu estou oferecendo para você 2 livros. E cada livro com mais de 700 páginas. Tudo traduzido do hebraico, aramaico, grego, latim, sumeriano, midrashiano. Detalhes que você não ouviu ainda, tá bom? Então vai valer a pena. Então Moisés mandou 10 pragas. E aí Moisés tirou o povo com mão forte lá do Egito. Não é verdade? E aí Moisés passa o Mar Vermelho, abrindo 12 portais, e cada tribo passou por um portal. Tribo de Zebulon, por um portal. Tribo de Naftali, outro portal. Tribo de Judá, por outro portal. Tribo de Benjamim, outro portal. Então abriu no mar 12 canais, 12 portais. E a divisa entre os portais era como o mar de gelo. Você já leu o Salmo que fala que as paredes do mar virou em pedra de gelo? Porque Deus estava soprando do outro lado. E o povo entrou no vento de Deus. Entendeu? Porque Deus soprava de lá para cá. E Israel ia daqui para lá. E entrou no vento de Deus.
Então, o vento de Deus não atrapalha ao homem de Deus, tá bom? O vento de Deus não vai atrapalhar a nação de Deus. Faraó não conseguiu passar, porque Faraó não era de Deus, tá bom? Aí o vento atrapalhou, mas o povo de Deus passou pelo vento, dentro do Mar Vermelho. E a travessia de 20 quilômetros, aproximadamente, tá bom? 20 quilômetros de largura, 20 quilômetros de comprimento e 100 metros de profundidade, tá? Eu já expliquei isto em outro vídeo sobre o Mar Vermelho. Aí a Bíblia Sagrada diz, meu irmão, que lá no deserto, Moisés, não é verdade? Moisés fez uma reunião e Miriam ficou com a direção da pedra de Meribá, que jorrava água. Arão ficou com a nuvem de glória e Moisés ficou responsável pelo maná. Entendeu? Então eram 3 profetas. Arão dominava a nuvem, Moisés o maná e Miriam dominava a pedra, a rocha que dava água. Já leu aquela história em hebraico que fala a pedra que dava luz à água? Então a pedra era feminina, não era masculina, tá bom? Então o maná tem o sentido hebraico de masculino, a nuvem é masculino, mas a pedra é feminino, tá bom? Ela jorrava, paria, dava luz à água, tá bom? Isso aqui, pessoal, tá na história, tá bom? Tá na história, isso aí é muito legal, porque era Miriam que dominava a água, a pedra. Então a pedra era cortada 4 metros por 2, tá bom? E levava essa pedra, colocava em cima da rocha, da montanha, e lá Moisés batia com o cajado, a pedra paria, dava luz, tá bom? Há 12 fontes em volta dela, 12 buracos na pedra, 12 buracos. E cada buraquinho daquele ali saía uma água. E a primeira água para a tribo de Judá, por exemplo. Aí descia para a tribo de Judá, que estava lá embaixo, debaixo do monte, tá bom? Aí a segunda para a tribo de Benjamim, que era a tribo mais poderosa. Tá entendendo? Aí a terceira para a tribo de... vamos pegar uma tribo forte aqui. De Manassés, por exemplo. Então, cada buraco daquele na pedra jorrava água para uma tribo de Israel que estava lá embaixo. E eles faziam a canaleta e levavam água para a tribo, tá bom? E lá embaixo eles faziam uma cisterna, tipo de uma piscina grande. Cada tribo tinha uma piscina. A pedra ficava lá em cima na montanha. Eles faziam uma valeta, uma canaleta. E a água vinha para essa tribo, tá bom? Porque eram 6 milhões de pessoas, aproximadamente, tá bom? 6 milhões, e não 2 milhões e meio. Por que que era 6 milhões? Você sabe? Porque, meu irmão, no tempo de José, lá no Egito, houve uma grande fome. Todo mundo sabe. 7 anos de fome. E naquele tempo de fome, todos os semitas que estavam em todas as nações foram morar no Egito. Entendeu? Não foi somente a tribo de Jacó que multiplicou. Não. Foi a fome naquele tempo de José, que trouxe várias pessoas de todos os países e se uniram aos judeus lá no Egito. Aí a nação cresceu. E quando Israel estava no Egito, os egípcios também se coligaram. Os egípcios se uniram aos judeus. E aí, tá entendendo? A tribo cresceu. Então não era somente 2 milhões e meio. Tá bom? Quando alguém fala, olha, eram 2 milhões e meio. Sim, meu irmão. Se eram 2 milhões e meio, eram 2 milhões e meio de judeus ali, limpo, de sangue. Mas toda a comunidade dos judeus no deserto era aproximadamente de 6 milhões. 6 milhões. Então tinha que derramar água para 6 milhões de pessoas. E por isso que cada tribo tinha que ter uma cisterna, uma piscina gigantesca de betume, entendeu? E aí a água descia pela canaleta da tribo de Zebulon e levava água para a tribo de Zebulon, entendeu? Aí a outra valeta que descia água
que jorrava pelos buracos da pedra de Meribá, lá na montanha, tá bom? Então, a pedra de Meribá acompanhava a nação de Israel, tá? E onde a nação de Israel acampava, eles colocavam a pedra na montanha e a pedra gerava água para todo mundo, tá bom? Talvez você não sabia disso, e é bom você saber, porque tem gente que fala o seguinte: não, a pedra era colocada ali e jorrava água. Meu irmão, 6 milhões de pessoas bebem muita água, tá bom? Se você estudar a origem sumeriana, vai dizer que a água era tão forte nas valetas que se uma pessoa caísse dentro, a água levava. Não era pouquinha água, era água para 6 milhões de pessoas, entendeu? Então, pegue essa pérola aí, anote que esses detalhes são de suma importância. Talvez você não sabia. Olha para mim aqui, olha para mim. Talvez você não sabia que a pedra era colocada em cima da montanha. Talvez você não sabia, tá bom? E aí alguém vai dizer, é heresia. Aí você vai falar, não, meu irmão, não é heresia não. Isso é Bíblia. Porque se colocasse a pedra lá embaixo, como que as pessoas tomariam desta água? Porque eram 42 quilômetros quadrados de pessoas. Então tinha pessoas que estavam a 20 quilômetros. É 42 quilômetros quadrados. Entendeu? Então tinha pessoas que estavam a 21 quilômetros de distância. A 21 quilômetros. Como que essa pessoa viajaria 21 quilômetros para pegar água? Seria impossível. 21 quilômetros, milhares de pessoas, não daria conta. Então a água tinha que ser levada para as tribos. Por isso que eles colocavam a pedra lá em cima, para dar caída para a água, nas canaletas, nas valetas, tá bom? Então, se alguém pregar, você vai dizer, usa o raciocínio, fala isso, tá bom? Fala para ele, usa o raciocínio. A Bíblia, ela é interpretada por raciocínio. Como que o povo ia tirar água lá embaixo? 40 quilômetros quadrados de pessoas. Aí essa pessoa vai acordar, porque tem gente que tem que ser acordado para a realidade, né? Então, isso, pessoal, é muito sério, tá bom? E aí você vai perguntar, onde está isso, pastor Matusalém? No meu livro. No meu livro. Você vai comprar em promoção, maravilhoso, estudar na sua própria casa, tá bom? O livro de Gênesis, o livro dos sermões e as pérolas do conhecimento, com 700 páginas, trazendo essas ideias, esses detalhes que a maioria não conhece. Vale a pena, vale a pena. Então, meu irmão e minha irmã, o Mar Vermelho se abriu, né, e o povo passou. A caminhada seria de 40 dias. Não é verdade? A caminhada do povo de Israel do Egito até Canaã. 40 dias. Mas aí o povo pecou contra Deus e ficou 40 anos. Cada dia vale um ano. Tá bom? Era 40 dias. Como pecou, agora ficou 40 anos. Tá bom? E como que se prova isso, pastor Matusalém? É lendo a Bíblia. Leia a Bíblia. Ezequiel, capítulo 4, versículo 6. Pronto. Tá bom? Vai falar que um dia vale um ano. Então 40 dias equivale a 40 anos. Tá bom? Isso aqui é a mesclação dos tempos. Aí você tem que estudar também a questão dos tempos, né? Tempo Cronos, tempo Kairos, tempo Ainon, tempo eterno. Tá entendendo? E aí vem outros tempos até chegar no antemporal. E tem o fruto da árvore da vida e tem também a água da vida. Tá bom? Então Deus pode estar sossegadamente, porque nunca vai ficar velho, porque não tem tempo. E também, se caso Deus fosse ficar velho, ele comia a árvore da vida, que é a videira, tá bom? E aí ele ficaria novo. Caso Deus ficasse velho, ele beberia da água da vida e ele voltaria a ficar novo novamente. Qual é a idade de Deus? A idade normal, 100 anos. Qual é a idade normal de Jesus? 33 anos. Então Moisés passou pelo Mar Vermelho, veio a nuvem de glória. Eu já falei em outro vídeo que aquela nuvem de glória era Arão que fazia. Arão queimava o incenso e subia a fumaça, e a fumaça gerava a nuvem de glória. Todo mundo sabe disso. Até uma criança nova convertida sabe disso, tá bom? Que a nuvem não era Deus que fazia,
a nuvem de glória era gerada através do sacrifício de libação. O que é o sacrifício de libação? É você fazer uma sopa com bastante água e jogar em cima da brasa. Aí cria um vapor com água. O vapor sobe e vira uma nuvem. Igual aquela que Elias fez lá no Monte Carmelo. Elias colocou água na valeta, queimou a água e a água queimada virou uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Todo mundo conhece a história. E aquela nuvem do tamanho da mão de um homem virou a nuvem que molhou toda a terra. Entendeu? Então, Elias queimou água para gerar vapor. E o vapor se transformou do tamanho da mão de um homem e depois se transformou em uma nuvem gigantesca que molhou toda a terra. Então foi Elias que fez a nuvem. Foi Elias que fez a chuva, através de queimar a água, tá bom? Assim também Arão, lá no deserto, queimava o incenso, queimava a água de libação, a sopa do sacrifício, e esse vapor subia e gerava uma nuvem de glória. Agora, essa nuvem de glória não era para chover, tá bom? Porque eles ofereciam comida. Quando você oferece água, gera nuvem. No caso de Elias, Elias queimou água e gerou chuva. Já Arão, lá no deserto, por 40 anos, queimava comida, queimava sacrifício, e subia a fumaça, e gerava nuvem, a nuvem derretia e virava comida. A nuvem derretia e virava o maná, entendeu? Eles queimavam comida, a fumaça virava comida. Não entendeu ainda? Aí vai precisar assistir o outro vídeo sobre o maná, porque nesse vídeo não dá para falar tudo. Mas isso aqui é uma pérola, tá no meu livro. Pastor, eu quero aprender tudo isto. Meu irmão, aqui, no livro, 720 páginas, tá bom? Eu tenho 2 livros, tá bom? Pastor Agaci, me passa esse outro livro que está aí do seu lado, o livro A Revelação Completa de Gênesis. Vem ali, passa para mim, aí isso, na mesa, muito bem. A pastora Agaci vai passar para mim aqui agora o livro de Gênesis, que é o segundo livro. Deixa eu ver aqui. Olha aqui. Obrigado. É o primeiro livro, esse aqui, com 715 páginas. Livro de Gênesis, a revelação completa. Pelo amor de Deus, é maravilhoso. E o livro dos sermões, tá bom? Livro dos sermões e as pérolas do conhecimento, 720 páginas. É só ligar ou mandar uma mensagem de WhatsApp para que eu possa enviar imediatamente pelo correio. Não pode demorar não, tá bom? Não pode demorar, porque coisa boa tem que estar do nosso lado. Obrigado, pastor Egaci. Depois eu vou trazer a pastora Egaci para deixar uma palhinha de Bíblia, porque foi ela que me ajudou a fazer todos esses livros e a apostila, tá bom? Então, a nuvem era Arão que criava para criar o maná. Moisés ordenava e a nuvem de glória derretia 4 horas da manhã e caía como o maná na terra, tá bom? Junto às casas dos israelitas. Isso é muito bom. Então vamos lá. E aí, meu irmão, Moisés morreu logo depois com 120 anos. E aí Moisés foi substituído por um homem chamado Josué. Josué era um egípcio negro, tá? Um soldado dessa altura aqui, ó, né? Terrível. Josué lutava até com anjo. Lembra aquela história que o anjo do Senhor, dentro da teofania, apareceu para Josué e Josué arrancou da espada e ia degolar o anjo, desse tamanho o anjo, e Josué ia passar a espada no anjo, porque Josué era um monstro de homem, tá bom? Era um negro, terrível. Josué é da tribo de Efraim, todo mundo sabe disso. E esses eframitas eram da tribo dos egípcios, tá bom? E outro detalhe, segundo a história, Josué casou com Aruna. E o nome Aruna significa mulher dourada. O que significa mulher dourada? É uma mulher negra. Então Josué era um negro que casou com a negra e aí se tornou o maior líder de Israel. Aí, meu irmão, o povo de Israel que eram morenos, tá bom? De pele de cor morena, ficaram bravos porque que Deus colocou um negro na direção. Tá entendendo? E Deus falou, ó, o negrão vai ficar na direção e vai dar certo. E quem abriu o Rio Jordão foi Josué. Josué, segundo a história midrashiana, orou, Deus mandou um terremoto,
caiu uma montanha dentro do Rio Jordão, secou a água do Rio Jordão e passou o povo de Israel, invadiu Canaã. Josué destruiu 31 reis, tá bom? 31 nações foi destruída. Josué guerreou muito bem. Josué, eu sempre falo, né, o homem abençoado por Deus, o negro abençoado, que o povo de Israel ficavam loucos. Tanto é que quando Moisés morreu, o povo falou, não, talvez foi Josué que matou. Josué matou Moisés. Tinha essa ideia na cabeça dos ímpios, dos judeus, né? Porque Moisés foi para o monte e não voltou. Aí o povo perguntou, Josué, cadê o corpo de Moisés? Aí Josué falava, eu não sei, Deus escondeu. Aí o povo dizia, você é mentiroso. Você é mentiroso. Tá entendendo? Você tem que mostrar onde está o corpo de Moisés. Então, Josué sofreu muito, porque não tinha corpo para provar que Moisés morreu. Entendeu? Então o povo achava que foi Josué que matou Moisés para tomar o lugar de Moisés. E aí Josué colocou o rosto no pó e chorava, e chorava. Está lá no livro de Josué, capítulo 1. Tá bom? Que fala que Josué estava com o rosto no pó. E Deus apareceu e disse, por que tu estás com o rosto no pó? Levanta e passa o Jordão, você e todo esse povo. Aleluias. Entendeu? Então, Josué estava cabisbaixo, porque não tinha prova para provar que Moisés morreu. E o povo achou que foi ele que tinha matado Moisés. Talvez você não sabia disso, é uma pérola, é um detalhe, meu irmão. Tá bom? Ah, mas não está na Bíblia. Se todas as coisas fossem escritas, nenhum livro do mundo caberia. Tá bom? E aí eu vou terminar falando aqui mais detalhes. É muitas coisas para colocar. Meu vídeo já chegou a mais de 30 minutos. Então vou parar por aqui. Depois eu coloco mais detalhes sobre os Salmos de número 91. Assista o outro vídeo, que no outro vídeo eu vou falar sobre as asas de Deus, sobre a pena do Salmo 91, sobre a peste da escuridão. Então tem muita coisa boa no outro vídeo, tá bom? Que Deus abençoe. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like e de ativar o sininho para ter novas notificações, tá bom? Pessoal, que Deus abençoe no nome de Jesus e adquira os 2 livros. Olha eles aqui. Olha os livros aqui, pessoal. Livro de Gênesis, 715 páginas e mais de 1000 detalhes em hebraico. Livro dos Sermões, 715 páginas e mais de 1000 pérolas. Mais de 250 nomes anônimos. Mais de 50 sermões com começo, meio e finalização. Meu amigo, um livro desse na promoção é para ligar e adquirir imediatamente para você continuar crescendo na graça e no conhecimento. O próprio Jesus falou, olha, né, no Novo Testamento está escrito, crescei na graça e no conhecimento. Quem cresce é criança. É por isso que Jesus falou, olha, as crianças é do reino de Deus. Então, porque você é uma criança, criança cai para aprender a não cair. Criança se machuca para aprender a não se machucar. Criança perdoa facilmente. Criança tem um intelecto muito, muito amplo e aprende facilmente. Então você, seja uma criança, cresça, cresça. Por isso que Jesus falou, crescei na graça. Você está aqui para crescer. E como é que você vai crescer no conhecimento? Graça é joelho, né? Graça é oração. E conhecimento? Como é que você vai adquirir conhecimento? Lendo a Bíblia, que é o livro dos livros, e comprando materiais bons, como esses 2 livros que eu te apresentei aqui, tá bom? Que Deus abençoe no nome de Yeshua HaMashiach. Atenção, alunos e mestres, doutores e doutorados. O 2º livro do pastor Matusalém Especialista já foi publicado e você já pode adquiri-lo. O Livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento. Uma obra magnífica com mais de 700 páginas repletas de detalhes hebraicos, aramaicos e gregos que trazem a evidência da história bíblica e extras bíblicas mais antigas do mundo. Este livro apresenta 50 sermões com milhares de particularidades textuais, temáticos e expositivos, levando em consideração os 7 parágrafos da hermenêutica bíblica, como, por exemplo, título, tema,
texto, introdução, tópicos, conclusão e apelo. No livro dos sermões, você vai encontrar detalhes culturais, biográficos, geográficos e linguísticos que a maioria dos estudiosos brasileiros nunca ouviu falar. São centenas de informações históricas, mostrando o passado, o presente e o futuro de vários personagens da Bíblia Sagrada, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Quero antecipar que verdadeiro sermão é formado com começo, meio e finalização. Portanto, este livro dos sermões é essencial para que todos os leitores continuem fazendo sermões, mensagens e palestras diferenciadas e continue crescendo na graça e no conhecimento. Ligue agora mesmo e reserve o seu exemplar pelo número 62994080257. Atenção, você que gosta de conhecimento profundo. Agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos, As Revelações Completa do Livro de Gênesis, por Matusalém Especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento, como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra. Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão? A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaac tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo? Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62994080257 ou 62993727723.